Eu vos saúdo com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é a sua irmã Juliane Santos e hoje tem maná do céu para as nossas vidas. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos a esse momento muito edificante para a nossa vida. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração para a edificação da sua fé, para que você permaneça firme aí na presença do Senhor nosso Deus. Livro do profeta Isaías, no seu capítulo 55, pega aí sua Bíblia e vamos aqui juntos meditar na palavra do Senhor. Isaías 55, versículo 8 em diante, vai nos dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Logo no versículo 8, o Senhor nos mostra que muitas vezes aquilo que desejamos e que pensamos não é a sua vontade. Isaías, agora usado por Deus para falar à nação do Senhor, diz para o povo: o pensamento de Deus não é o pensamento de vocês. Os caminhos de Deus não são os caminhos de vocês. Quantas vezes nós pensamos em pegar direções, determinadas rotas, seguir alguns caminhos e quando pensamos que teremos o sim de Deus, o Senhor nos apresenta o seu não. Quantas vezes a gente pensou que seria de uma maneira, mas Deus fez de outra. A gente achou que o socorro viria da esquerda, mas veio da direita. Pois bem, isso se mostra a mim e a você que as direções de Deus, por vezes, para a nossa vida, não serão aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente até sonha. A nossa mente, irmãos, ela é limitada. Nossos pensamentos são pequenos, a gente não consegue na totalidade alcançar os planos, os sonhos, os projetos de Deus para a nossa vida. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que, ao contrário da nossa mente que é limitada e pequena, do nosso Deus vai muito além. Os nossos pensamentos, são pequenos, mas o do nosso Deus é grande. Então confie sua vida aos cuidados do Senhor, Não se estribe no seu entendimento, não planeje da sua maneira, da sua forma, mas deixe Deus planejar por você. Consagre a sua vida, a sua família, a sua casa a Deus. Confie nos planos de Deus, ainda que a rota que Deus te mostre pareça contrária, pareça que não vai dar certo. Às vezes você pode olhar e pensar assim: meu Deus, se eu seguir esse caminho aqui eu vou me dar mal. Mas não, nós vemos na palavra do Senhor, quando ali Abraão e Ló estavam tendo aquela discussão, os seus pastores estavam em discordância. Abraão deu a Ló, a escolha do lado da terra que Ló iria querer. E Ló avistou as campinas verdejantes e ali desejou. O lado que Abraão escolheu e ficou não lhe era tão favorável à primeira vista, mas na verdade, aquele que possuía a promessa, que era Abraão, foi aquele que no final de tudo ele teve e ele fez uma boa escolha, porque não importa aonde você está, não importa onde seja a sua casa, o endereço, aonde você mora, o bairro, a sua família pode ser a mais pobre, mas se você é possuidor e possuidora da promessa, você tem tudo. Então Abraão deu a Ló a opção de escolher o lado que ele quisesse. Ele se encantou, com as campinas verdejantes e ali ele escolheu e foi. Infelizmente ele deu passos largos a uma cidade que era tomada pelo pecado.
enquanto Abraão seguiu e seguiu com paz e com a promessa no lado que lhe restou. Então, muitas vezes aquilo que aos seus olhos pode ser perda, Deus já viu que não é. Será ganho, será vitória, terá um desfecho de felicidade que muito alegrará o seu coração. Receba essa palavra como uma instrução de Deus para a sua vida. Não se limite em sonhar, não se limite nos seus pensamentos pequenos, mas olhe e veja. O que Isaías diz aqui é exatamente isso, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Deus te abençoe. Eu te convido nesse momento a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, é que nós estamos aqui em tua presença. Queremos te louvar e te agradecer por sua bondade, fidelidade e misericórdia. Oramos, Senhor, para que o Senhor venha nos direcionar conforme a sua vontade, o seu querer, nas rotas, trajetos e direções que o Senhor tem para a nossa vida. Cobre-nos, Senhor, debaixo do teu sangue. Ilumina, Senhor, a nossa mente, Senhor, para que possamos verdadeiramente compreender a sua vontade. Não permita que venhamos estar limitados em nossa mente, em nosso pequeno entendimento, mas que possamos entender e compreender que o Senhor pensa além, Senhor, mais alto, mais amplo. Enquanto estamos limitados ao hoje, o Senhor já viu o amanhã e o Senhor sabe o desfecho da nossa história. Eu entrego a cada um dos meus irmãos em tuas mãos, Senhor. Creio no seu cuidado, no seu amor, na sua provisão. Creio, Senhor, que o Senhor é aquele que vai à nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos. Que a sua presença esteja conosco, nos livrando em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu peço a você que não é inscrito aqui no canal Maná do Céu, que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, seu joinha, o seu comentário, seu pedido de oração. Em nome de Jesus, fica conosco, una-se a nós, a família Maná do Céu, que está crescendo e seja edificado, seja edificado. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, a paz do Deus de Israel, que a paz que excede a todo entendimento guarde a ti, guarde o seu coração e guarde toda a sua família. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.